Então, galera, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Rubro Negro. Vamos ver aí Renata Fã comentando sobre o jogo de ontem. Flamengo versus Juventude, que deu uma goleada de 6-0. Então não perca agora ela comentando sobre esse jogo. E não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para notificação, curte, compartilha, comenta para a gente continuar trazendo mais notícias sobre o Flamengo para vocês. E créditos aqui na descrição, vamos lá para mais um vídeo. Tá precisando de cola, hein, pra Juventude? Que, gente, 6-0 em pleno Maracanã. Não era aquele público, o pessoal lá reclamando dos preços dos ingressos. Fato é que o Flamengo já mostrou suas credenciais e agora segura o malvadão, hein? Ô, Juventude. Apresentação de gala para virar os holofotes que começaram à noite focados no banco de reservas. O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar. 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo, porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada. Estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando analiso
eu tento colocar o resultado de lado. Ah, gente, esse Flamengo, qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria? Perdeu na Libertadores pro modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio. Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola, tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né, você vê aí o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só pro campo, não olha pro resto. A gente até o HRV que é um jogador experiente, que veio para atuar na zaga e que fez o seu gol e que conta com a confiança do Felipe Luiz. Confiança que a gente viu transbordando aí, porque você perde na Libertadores, da forma que foi, dentro de casa. E logo em seguida, nos dois últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que está dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Precisamos e muito. Precisamos. Na sequência, o Edu Dracena vai comentar o Santos, que bateu o Galo. Tá numa pequena... Com o Sport Center, o Pedro tá de volta, viu, Bruno Vicari? Sim, ontem 2 gols, finalizações, 3 no alvo. Também 3 faltas sofridas. 2 e nota do Bola de Prata 7,74. Obrigada a Deus que eu consegui enxergar essa Um dos melhores da rodada, viu, Marcela? Por enquanto, ó. O Pedro com a nota 7,quase 8 no Bola de Prata. O que aconteceu aí? Pois é, e começa já com o protesto da torcida. O ingresso tá muito caro, Jailson. Tá precisando de ajuda. Tá muito caro e isso fez com que o Maracanã não estivesse lotado. Mas, dentro de campo, teve festa, teve farra, pode pagar cover artístico, porque o baile do rubro-negro, malvadão, Bruno Vicari, foi impressionante, 6-0, o Flamengo irretocável, Marra. E era um Juventude que estava fazendo um belo campeonato, né? Toma uma pancada construída no primeiro tempo. Pouco mais de 30 minutos. Plata, Juninho no banco. Sim. E Pedro no banco. O Pedro a gente entende, o Juninho a gente entende também, especialmente porque a gente percebe um time preparado para ser móvel. E aí o Plata se dando muito bem. Enquanto eu falava, gol do Arrascaeta. E o Plata que está fazendo as funções, ele faz o ataque, né? Consegue jogar centralizado no ataque e também, quando precisa, faz a do Gerson, né? Ali pelo lado direito. E aí foi o primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Wesley, a torcida também já estava... com alguns questionamentos sobre a eficiência do Wesley. O Wesley conseguindo cruzar, nos cruzamentos, tem isso. E o Pedro batendo mal, né? O Pedro, pênalti... Pedro é um baita do atacante, mas pênalti... Isso treina, não é o forte, né? Não é o forte, mas faz... Não é que ele faz menos, porque a gente sabe que o Juventude é mais fraco, mas ele enfia 6, né? É muita coisa. Vamos aos gols do Flamengo. Esse 6-0 em cima do Juventude. Num cenário pré-jogo, o Flamengo muito favorito, mas pela questão Bruno Henrique, pela derrota para o Central Córdoba, a gente não imaginava 6, né? A derrota foi uma boa resposta Córdoba, aí também. Que é o que a diferença de Palmeiras e Flamengo depois dos estaduais, né? Porque o Flamengo está intranquilo na Libertadores. O Palmeiras está tranquilo, veio de 2 vitórias, mas acho que a derrota para o Central Córdoba foi me parece ter sido daquelas situações que não se repetirá mais, né? De desconcentração, soberba. A gente está vendo o Maracanã vazio, esse é o problema, né? Atual.
além da questão do Bruno Henrique, 30 mil pessoas, o público para Maracanã é ridículo. Todo mundo protestando então? contra ingresso caro, né? Mesmo assim, o time deitou e rolou. E acho que a questão agora, com a volta do Pedro aos poucos e tal, com a recuperação dos principais jogadores, ontem o Danilo fez o primeiro gol, jogou bem. Então, assim, e aí assistindo as dificuldades do Botafogo em reconstrução e a perda de poderio técnico do Botafogo do meio para frente, embora continue sendo um time que tem muita força física, né, o Botafogo, é difícil imaginar, até pelo que o Inter mostrou de limites, questão física, idade, é isso. O Palmeiras foi com o Inter fazer a marcação individual no melhor jogador, e o Inter teve... E aí tem pouco repertório no banco, né? O Roger olha para o banco, ele não tem o banco do Felipe Luiz e do Abel. É difícil imaginar que a coisa saia de Palmeiras e Flamengo em relação ao brasileiro. E, de novo, são dois times que podem... Os brasileiros que podem, no Mundial, fazer alguma coisa interessante, diferente. Pelos jogadores que tem, simples assim. Vai começar o negócio seguinte, Palmeiras joga mal e ganha, Flamengo joga bem e bonito. Vai. E isso já deu para notar ontem. Acontecer. Os coleguinhas... Isso pode acontecer. O Palmeiras não jogou bem. Você é míope, cara. Não, mas... Você não viu o jogo? Sabe o que acontece? Que é isso, cara? O Palmeiras podia ter ensacado o Corinthians depois dos primeiros 20 minutos, mas é um tipo diferente, de jogo, mentalidade. Completamente. Proposta. O Palmeiras, o 2-0, ninguém vai tirar a vitória da gente. Ou 1-0, ninguém vai tirar a vitória da gente. O Flamengo é uma coisa do DNA do clube e tal, e o Abel tem essa... O que eu não acho um defeito, eu acho uma virtude. Não, é o estilo, e aliás, futebol... Mas vai feito de isso. propostas, né? Vai começar, então, já você impõe a sua e é vencedor. Faz 6, aí já... Bom, ontem... Palmeiras ganhou? Mais Então, galera, o Fla aí destruiu, né, a Juventude ontem, como nós vimos. Então, o Flamengo aí fez 6-0 contra o Juventude aí no Maracanã ontem. E, resumindo, né? Arrascaeta aí foi realmente o dono do jogo, ele deu 2 assistências e fechou sua noite magistral com um gol no último lance em campo. Ele também chegou a 4 tentos no Brasileirão e igualou Viget e Pedro Raul na artilharia da competição. Realmente aí Arrascaeta, dando o nome dele. O Flamengo ele teve 20 minutos aí avassaladores no primeiro tempo. A equipe abriu aí, como nós vimos no primeiro tempo, 3-0. Com gols de Pulgar, Plata e Danilo. Após também 7 meses, Pedro volta a marcar aí o gol, né? 2 gols de Pedro. Ele se recuperou da lesão aí recentemente, como já sabemos. E o primeiro, né, foi de cabeça e o segundo foi um rebote do próprio pênalti. Pois é, né? Bruno Henrique, mesmo com toda essa repercussão, entrou no segundo tempo. Vocês ficaram surpresos? No primeiro jogo, após ser indiciado por fraude, estelionato pela Polícia Federal, Bruno Henrique, ele entrou aos 34 minutos do segundo tempo, no lugar de Plata. E ele foi ovacionado pela torcida. Pois é, né? A torcida do Flamengo protestou também contra o preço dos ingressos e xingou o BAP, que é o presidente do clube. Realmente foram muitos gritos, né? Sobre esse assunto. O Flamengo, agora como já sabemos, passou o Palmeiras aí e está no primeiro lugar. Ele chegou aos 10 pontos, empatou com o Palmeiras em número de vitórias, mas em relação ao saldo de gols está à frente, que está uma relação de 9-4. O Juventude aparece na 7ª colocação com 6. E finalizando, o Flamengo vai voltar aí ao campo nesse sábado, quando vai enfrentar o Vasco aí às 6h30, como visitante. Então, é isso, né, galera? Vai ser
Realmente um jogo muito bom, vamos ver aí. Flamengo jogando novamente. Será que vem goleada de novo? Então, conta aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem. E não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho para notificação, curte, compartilha, comenta para você não perder notícias sobre o Flamengo. Até a próxima.